Observe bem esse móvel e veja como é que ele vai mudar. Aqui eu tenho ele todo já sem a tinta removida. Tem um vídeo aí no canal sobre isso e vou dar o passo a passo de tudo. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar o passo a passo. Isso aqui é a parte de cima de uma cristaleira, a parte de baixo está aqui. Então nós vamos fazer o processo de lixamento. Nesse processo de lixamento eu começo com a lixa 180. Geralmente eu uso lixa seca, que é essa daqui. Ela tem uma resistência maior, tá? Um desbaste melhor também. E depois a gente vai passar a lixa 320. Antes eu passei um removedor pastoso da Brasilux. Eu vou deixar depois, quem quiser ir no comentário, eu deixo um link para poder estar comprando com um descontinho bacana. Esse aqui está com preço muito bom. Ele está com preço excelente. E a gente vai fazer o lixamento nessa parte de cima aqui da cristaleira. Aqui dá para ver melhor. E vamos remover esse restinho todo de tinta que ficou. Todos esses pequenos detalhes. Preparar para deixar natural. Que a gente vai vir com fundo acabamento. É um fundo da Farben que eu utilizo. Eu gosto de usar. Ele dá um acabamento acetinado e fica bem lisinho. E ele vai ter parte laqueada e parte vai ficar em madeira natural. Então, bora lá. O trabalho de laque ele é bem meticuloso. É um trabalho assim que eu digo, para quem não conhece, acho que é muito chato, né? Tem muita gente, principalmente a turma da marcenaria, assim, o pessoal corre às vezes de fazer um laqueado porque acha que dá muito trabalho, é muito questão de lixamento, é questão de saber aplicar ó, desde o prime até a tinta de acabamento. E para quem gosta, como eu, né, a gente faz com muito prazer, né, porque é um trabalho que exige bastante atenção, né, igual tá aí no vídeo, para lixar os detalhes, os cantinhos. E principalmente nessa parte de pegar um móvel de um cliente, que geralmente é um móvel às vezes de família, é um móvel que tem história dentro de uma família, né? Às vezes foi de avô, de avó, de mãe, de pai, de um parente, um tio, uma coisa assim. Implica muito a gente estar cuidando desse móvel e a pessoa quer permanecer com esse móvel. E pelo fato, igual esse aí do vídeo, ser madeira maciça, né? Eu criei ali que ele é todo de mogno nessa parte de cima. Então, são móveis assim que quase ninguém quer fazer. Então, é um trabalho que, para quem quer pegar para fazer e faturar uma grana, dá até uma grana boa por mês. Porque a procura é grande, graças a Deus, na região que eu tô, que é na região metropolitana aqui de Porto Alegre. E vale muito a pena estar trabalhando, eu gosto do que eu faço e isso é muito estimulante, né? Porque são poucos que estão fazendo, né? Realmente. E quem entende mesmo, né? Tem pessoas que usam fazer com, com rolinho, com esmalte sintético, né? A base de água raiz ou a base d'água mesmo, mas não é a mesma coisa. E o acabamento é muito superior, a durabilidade da tinta, então sim, é bem diferente. Aí a gente já está partindo para lixar as portas, sempre na sequência de 180, depois aplica um prime e vem com 320. Em alguns casos a gente pode estar passando uma lixa mais grossa, às vezes uma 120. Cada caso é uma situação diferente. Então segue o canal se você gosta, se você curte esse tipo de trabalho que muda a decoração de uma casa, muda o visual de um ambiente. E eu vou passando aí o passo a passo desse móvel, como é feito, porque como eu disse, cada móvel tem um processo que às vezes pode ter um início diferente, mas todos terminam sempre bem acabados.
Aqui a gente vai fazer o lixamento do tampo, da parte de baixo. Então esse lixamento sempre naquela sequência. Pode começar aí numa 150, depois passar para 180, 220 ou 240 e elevando até chegar numa 320, numa lixa 400. Como aqui a gente não vai aplicar laca, nenhum produto, vai ser só um fundo acabamento, quanto mais fino, mais delicado eu deixar, melhor fica, né? E esse lixamento de preferência ser cruzado, com movimentos no sentido, uma passada e depois no sentido contrário, para poder fazer aquele nivelamento, né? A gente não sabe na madeira como tá, mas deixa um acabamento final bem superior, né? E tendo todo cuidado também com as quinas, os cantinhos, que tudo é detalhe, né? E geralmente, como minhas clientes são mulheres, a gente, como se diz, elas vêm com os dedos, né? A cliente geralmente ela passa a mão e vê se tá lisinho, né? Se não ficou encaroçado, se não ficou nenhum tipo de resíduo, né? Pode ver que todo momento entre um lixamento e outro eu venho com uma pistola de alho e vou dando uma soprada para remover o pó que fica. Quando a gente faz o trabalho final, o ambiente tem que estar sem corrente de ar, né, de preferência, para não cair nenhum tipo de impureza, né, em cima da peça que a gente está trabalhando. Aqui a gente levanta o móvel para fazer a parte de cima e, como se diz, sempre procurando trabalhar da melhor forma, que tenha a melhor posição, porque se você ficasse deitado, fica um pouco incômodo da gente estar lixando e a gente não consegue acessar essa parte de baixo, como está aí no vídeo, e não consegue ver todos os detalhes que a gente precisa fazer, né? Aqui é onde eu digo que os detalhes fazem diferença, né? É o momento que a gente vai pegar um raspador, isso aí na verdade é uma espátula multifunção, mas aquela pontinha ali me ajuda bastante para pegar aqueles cantinhos que aí é na parte de baixo do tampo da base, né, da cristaleira. E eu precisava raspar, e como está no vídeo, eu precisava raspar naquele cantinho, porque algumas coisas a gente não tem acesso com a lixa, com a mão, então a gente dá uma amolecida um pouco com thinner e depois a gente vem passando a espátula, forçando um pouquinho, a gente consegue remover, a gente consegue tirar. Aí eu venho com uma lixa, pego um pedacinho de lixa seca e vou fazendo a parte da lixa na parte de baixo para poder depois fazer. Essa parte acabou sendo laqueada porque a ideia era deixar tudo natural, mas aí a cliente modificou algumas coisas e eu também sugeri algumas modificações, então a gente fez um trabalho que no final do vídeo aí vai dar um resultado surpreendente. E aqui novamente a gente tem mais uma função com ela de novo, com a espátula, que eu consegui remover bastante tinta onde não tem aquele acesso, né? E a lixa sempre vem em conjunto com a lixa seca, dobro ela para poder pegar bem nos cantinhos para remover tudo que tiver de tinta que não pode ficar, já que o móvel vai ficar com aspecto natural. E seguimos mais lixa em todos os detalhes, né? Como a gente vê. Essa é a parte da frente, já tirei todas as portas, né? Já havia tirado, ia tentar fazer com as portas no lugar, mas aí eu vi que não ia dar certo, porque tem uns cantinhos ali naquela divisória entre as duas partes, né? O lado que tem gaveta e o lado que é só prateleira. Aí acabei optando por remover a porta e fazer esse trabalho sem porta nenhuma. Depois de tudo a gente vem novamente com a pistolinha com ar, a gente vem soprando tudo, tirando toda a poeira, todo o pó que fica do lixamento. Aí sim, agora a gente vai partir. Aqui nós vamos agora fazer o isolamento do móvel, tá? A gente vai isolar as partes deles que não vai ser preciso pintar. Ele vai ficar parte em preto, a parte de cima o tampo. Aqui vai ficar, essa borda vai ficar em preto. O restante todo natural. Aqui também embaixo é natural. E os detalhes em preto na parte de baixo,
que depois eu vou mostrar. Eu uso esse plástico aqui de mascaramento, que é muito bom e eficiente. Pegar uma tesoura. Vamos pegar uma tesoura. A gente vai fazer o isolamento. Esse plástico aqui eu comprei ele com preço mais em conta. Ele, uma loja de tintas aqui em São Leopoldo, ela foi atingida pelas chuvas, mas como o plástico não danifica, danificou só a parte da fita. Aí eles venderam esse plástico aqui que é de mascaramento, né, para pintura automotiva. Eles venderam ele mais em conta por conta de ter danificado a fita, né? Mas no caso aqui a fita tá até boa. Então a gente vai isolar essa parte de cima. Eu gosto sempre de passar a fitinha na borda aqui, ó, onde a gente não vai pintar. A gente não vai pintar aqui. Então eu gosto de fazer isso para poder prender melhor o plástico. Eu sempre uso também essas fitas assim, fita automotiva. Tem aquela fita comum branca, eu não gosto de usar muito não, pelo fato dela, algumas marcas não terem cola suficiente, aí ela fica soltando. Essa daqui não, a gente coloca e gruda pro resto do trabalho, sem soltar. Aqui. Eita. Cola aí, por favor. A gente não tem o dia todo. Prender aqui atrás. Cortar mais um pedacinho. Opa, cadê a ponta? A idade tá chegando para achar a ponta aqui da a pontinha da fita. Bora lá, achamos. Vamos acabar de pintar. Aqui. Você não precisa ficar subindo. Tá bem isoladinho. Isso é para não sujar o vidro. A gente fazer somente a parte que a gente tem interesse de fazer. Então aqui a gente tem o isolamento, ó, que a gente fez. Deixa eu virar a câmera aqui. A gente tem todo o isolamento do móvel. Que a gente quer fazer somente essa parte aqui, né? Que é o topo dele. A base aqui embaixo, ela vai ficar natural. Ela vai permanecer natural, né? Então a gente vai fazer o restante do isolamento. Isso aí é para proteger onde vai ficar madeira. E agora a gente vai trabalhar essa parte aqui, ó. A gente vai fazer esses frisos aqui, aquele friso ali atrás, porque essa moldura aqui no meio, vou afastar um pouco mais para ter uma visão. Essa moldura aqui do meio, ela vai ficar em preto. E esses frisos aqui também em preto. O restante vai ficar todo natural. Talvez eu faça aqui preto também, que tá com essas massinhas aqui que eu não consegui tirar. Tem umas
partes aqui estão danificadas, tá vendo? Tá lascado e lixei bastante, não consegui remover. Então bora lá. A gente vai pegar aqui um fita crepe, estilete, plástico de mascaramento. Se não tiver plástico, pode ser papel pardo, até jornal dá, viu? Jornal também dá para fazer tranquilamente. Mas como eu estou usando esse plástico aqui, aí eu vou acabar de finalizar com ele. Eu estou usando o microfone com fio aqui para ver se eu consigo um áudio melhor, mas é bem chato esse negócio com fio para todos os lados. Então bora lá. Aqui basicamente a gente vai colocar a fita crepe mesmo, tá? Porque o plástico aqui vai ser meio difícil de conseguir isolar. Agora finalizar aqui, do outro lado a gente vai proceder do mesmo jeito. É isso aí. Agora a gente vai proteger o tampo, que é uma parte que a gente não vai pintar. Na realidade, no final eu precisei só deixar mesmo a borda do tampo exposta, porque a borda tinha os defeitos que eu não consegui tirar com lixo e acabamos pintando de preto. Aqui a gente tem o Primer PU preto da Lazuril que eu utilizei. E ele vem um catalisador. No momento que der um pouquinho de tempo, eu vou fazer um vídeo sobre catálise, né, sobre o preparo. E também, para quem não tem compressor, não tem uma pistola, que possa fazer com um pincel rolinho. A gente tem uma tinta importada que é muito boa, e depois eu faço um vídeo falando sobre ela. Aí depois a gente vem aplicando o primer, como está no vídeo, fazendo o primer nas portas e nos móveis também, vem em seguida aí.
gente vai fazer o processo de lixamento com a lixa 320. Eu sempre uso essa lixa desse grão aqui, que ela é mais apropriada. O lixamento de primer é da 320 para cima. 320, 400, 360, que é meio difícil de achar, mas acha. Lixa 500, 600 e aí vai, só subindo. Mas basicamente 320 a 400 já fica um bom acabamento. E seguimos de lixa. Como eu disse, tem que gostar. Quem gosta de fazer lacra tem que gostar de lixar, porque se não gostar de lixar, tá lascado. O trabalho não fica bom. Lazubu, poliuretano automotivo, preto fosco. Ele na verdade dá um acabamento acetinado, assim, um brilho suave. Aqui é o catalisador dele, que tem a proporção. Então vamos misturar bem. Eu usei uma régua de catálise, que ela auxilia bastante, mesmo com anos de experiência. É sempre bom usar uma régua para a mistura, a preparação da catálise não sair errada, né? E a gente também não gastar produto demais, não ficar perdendo produto. A gente faz tudo certinho para ficar da melhor forma na hora de aplicar. Porque dependendo da temperatura e dependendo da catálise, se colocar catalisador demais, a tinta pode craquelar, pode ficar mais áspera, ela não fica com acabamento liso. Então a gente mistura aí o catalisador, completei ele e vamos mexer. Ainda vem o thinner, nem entra um pouquinho de thinner, então a gente tem que fazer tudo na proporção certa. Aí eu aproveitei até a última gota aí do catalisador, porque tá caro, viu? O material não tá barato. Aí a gente segue depois para a parte sim. Agora sim vem o thinner, um pouquinho. Esses produtos são de alto rendimento, produto de linha automotiva. Tem a marca da Sairlac, tem a marca da Farben, que são lacas que foram desenvolvidas próprias para ser usada na indústria moveleira. Mas o automotivo ele funciona muito bem, ele tem boa resistência, durabilidade e acima de tudo a questão do custo, né? O custo hoje em dia auxilia bastante sem a gente perder a qualidade do trabalho. Aí a gente vai depois colocar essa misturinha aí na pistola e aplicar. Agora sim, enfim, a gente vai partir para o finalmente, que é aplicar a laca, o preto fosco da Lazuril automotivo. E a gente vai fazer essa aplicação com todo cuidado depois de lixar, né, na 320. A gente elimina todo o pó, tirei todo o pó antes, já está tudo isolado, onde não vai precisar
receber a lacra. Então vamos trabalhar aí as molduras, as laterais, a parte da frente do móvel, né? Essa borda aí que ela teve que ser feita porque tinha um defeitinho na madeira que não dava para deixar ela natural. E a outra lateral também, que a gente trabalhou junto com os frisos. Então a gente vai ter um resultado final aí que vai ficar bem legal no final do vídeo. Eu mesmo gostei muito, me surpreendi com o que eu fiz. Então a gente dá sequência aí nas portas, né? Vem primeiro com ar, a gente vem com a pistolinha, eliminando todo o pó, sempre com todo cuidado. E aí sim a gente vem aplicando preto. A secagem da laca, para quem não conhece, ela é muito rápida. Ela varia entre 5 a 10 minutos, ela já está seca ao toque. Para a gente ter um resultado desse aí, ó. Pois então, dando aqui o prosseguimento, a gente removeu todo o plástico, toda a película de proteção, para não pintar essa parte que vai ficar com acabamento em nitro, né? Nitrocelulose. E aqui a gente tem o resultado final. A moldura em preto, ali. A borda em preto. Do outro lado também. E agora a gente vai tonalizar essa madeira. As portas já estão aqui. Já estão prontas. Falta só a porta de vidro que está ali atrás. Que falta para poder dar o acabamento necessário. Então bora lá. Partiu tonalizar a madeira. Então temos o móvel aí entregue na casa da cliente. Já finalizado com o objetivo que a gente tinha que fazer, mesclando o preto fosco com madeira natural. E se você gostou do vídeo, dá uma curtida, compartilha, segue o nosso canal que vai ter muito mais novidades aí, muito mais passo a passo para você acompanhar e aprender. E dê dicas também.